porque por mais que muita gente saiba que isso é uma IA, né? Uma IA, a gente sabe que é uma IA que foi utilizada, mas o que chamou atenção nessa questão foi a questão de esses seres estar na capa da revista The Economist. Isso que é interessante, né? Esses seres estão na capa da revista The Economist. Esses seres aparecem na capa da revista The Economist. Então, é muito estranho, né? Que, segundo foi apresentado pelo um ex-agente da CIA, esses seres seriam aí como é que é? Os guardiões, né? Aqueles que estão à disposição de guardar o universo. Só que junto, irmãos, junto com essa imagem veio os nárdicos, né, que seriam os guardiões. Eu já expliquei que não existem esses terrestres, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. São 4 manifestações diabólicas e cada uma delas trabalha para um propósito. E não existe demônios bons. Todos os demônios trabalham para a destruição de tudo aquilo que manda, irmão Miro, junto à capa também, a capa da The Economist. Manda para mim também, se o senhor puder, a capa. Então, essa imagem, ela está circulando de uma forma muito forte, né, na internet. Eu acredito que, como foi divulgado pelo ex-agente da CIA, né, sobre os nórdicos, e essa semelhança na capa, a minha visão sobre essa imagem é que alguém olhou a capa, né, e fez com IA essa pseudo aparição aí desses seres. Então tá aqui, ó, né? A imagem é essa aqui, você vê parte da capa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Você vê o líder da Índia, Trump, e os nórdicos do lado direito. E do lado esquerdo você tem Lula, Xi Jinping e Vladimir Putin. E esses nórdicos aqui na capa, eles estão relacionados a essa imagem. Olha só, é a imagem que circulou na internet aí. Era só o que eu vou dizer assim, era só o que me faltava. E, meus irmãos, é IA, tá? Isso é IA. Mas é uma agenda, né?
É uma agenda de engano, de apostasia, de mentira, de destruição. É uma agenda perversa que vai engolir muita gente. Irmãos, muita gente vai negar a sua fé nos próximos meses. Muita gente, eu vou repetir, vai negar a fé do que está por vir, né? Tem muita gente alertando sobre isso. Muita gente. E eu vou dizer para vocês, né, que a apostasia é o afastamento total da verdade. Então, só para você ter ideia, essa semana eles anunciaram o terceiro lote de imagens, né? Olha só. OVNI em forma de barata sobre montanha foi relatado nos Estados Unidos. Material cedido ao Departamento de Guerra mostra objetos vistos em 2022, classificado como caso não resolvido pelo governo americano. Essa é uma das imagens, né? Essa é uma das imagens. Deixa eu ver aqui. Olha aí, o Pentágono divulga terceiro documentos de OVNIs com supostos avistamentos no Nordeste dos Estados Unidos. E aí tem, ó, essas luzes vermelhas aqui também. É uma era que só Deus. Olha só outro vídeo com luzes. Uma esfera, pode ver que é umas esferas redondas. E eu estava meditando nisso, irmãos. Você sabe que a gente também precisa entender que a Bíblia diz, né? Salmo 68, versículo 17. A Bíblia diz que os carros de Deus são 20 milhares, milhares e milhares. E o Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus são 20 milhares. Vai que no fundo que estão vendo são carros celestiais aparecendo. Agora, irmãos, é incrível, né? E aí eu vou dizer para vocês que quando a gente fala de demônios e de anjos, irmãos, eu não posso, veja bem, e eu quero conversar com vocês sobre isso, que quando nós falamos sobre demônios e anjos, a gente precisa ter em mente, que eles são espíritos. E espírito não tem corpo. A questão toda é que anjos têm o poder de tomar forma humana. Essa é uma grande questão. Então, por exemplo, os anjos que visitaram Ló para livrar de Sodoma e Gomorra tinha forma angelical.
Nós temos Jesus aparecendo em forma humana para Josué no capítulo 5, para a mãe de Sansão, Juízes capítulo 13. E quando é Cristo era conhecido como anjo do Senhor. Então, para muitos trabalhos aqui na terra, anjos tomaram forma de homens. E a Bíblia diz sobre a hospitalidade, deixa eu ver aqui o texto, né? Eu acredito que é Hebreus capítulo 13, só deixa eu ver aqui se é. Que muitos pode ter recebido anjos, aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram a anjos. 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 E eu vou dizer para vocês, né? Anjos no Antigo Testamento, eles tomaram formas de anjos e a Bíblia ainda nos recomenda ser hospitaleiros, porque muitas das vezes nós recebemos anjos como hóspede e não sabemos. Só que eu não tenho na Bíblia que demônios tiveram o poder de tomar forma humana. Eu não tenho na Bíblia que anjos conseguiram o que os anjos do Senhor conseguiram, os demônios conseguiram tomar forma humana. Eu consigo entender, como um bom cristão, estudioso da Bíblia, que Deus não deu poder aos demônios de tomar forma humana. Alguém concorda comigo, irmãos? Porque eu não tenho na Bíblia que um demônio se transformou. Eu tenho na Bíblia possessão. Jesus disse, eu vi, Lucas capítulo 10, versículo 18, Satanás cair do céu como um anjo. É isso que diz. Outra questão, eu não vejo, do Gênesis ao Apocalipse, eu não vejo manifestações de demônios em forma de homem. Então, como não tem, eu não posso dizer que esses seres que estão sendo apresentados não tem como eu apresentar esses demônios com forma humana. Deus não dá poder, não deu esse poder aos demônios. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que esses demônios estão usando os homens para se materializar. Aí sim, aí eu entro em outra questão. Obrigado, irmã Valdirene, obrigado. Vocês estão entendendo, irmãos? Os demônios usam os homens para se materializar. Então, possessão. E eu, quando eu tenho curso, né, faz tempo que eu não divulgo curso, a Nova Ordem Mundial e a Bíblia, mas eu digo, irmãos, que o que o diabo ofereceu para Jesus na tentação, ele ofereceu para esses seres, para os senhores do mundo, ele ofereceu e eles aceitaram. Então, existe um grupo de pessoas na Terra
que trabalham aliados a Lúcifer. E esses homens que dominam a mídia, o dinheiro, que se infiltram nas religiões, esses homens são usados pelos demônios. E agora, os homens que obedecem esses demônios estão querendo apresentar à humanidade que esses seres são extraterrestres e são seres bons. Quem entendeu o que eu falei aqui? Quem entendeu o que eu falei aqui? Eu vou sustentar isso, irmãos. Eu não vejo na Bíblia demônios em corpos de homens. Não tem. Não existe. Não existe. Então, se não está escrito, eu não acredito em nada que possa vir dessa questão. Nada. Nada. Os demônios precisam de homem, os demônios precisam de animais. De animais. Então, veja que existe muito experimento. Então, a gente precisa entender que existem essas 4 classes de demônios, como foi apresentado lá na Fox News. Os nórdicos estão colocados como guardião. Os nórdicos foram colocados na capa da Economist como seres que guardam a terra. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, existe um texto, aproveitar que a gente está falando de Bíblia, e como eu amo a palavra de Deus, existe um texto, irmãos, que a gente precisa se atentar a ele, né? Oh, meu Deus, que texto que eu ia falar de um texto agora, o texto desapareceu, assim, que está lá em Tessalonicenses. A gente precisa entender, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Olha só, irmãos. Deixa eu achar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Eu disse, irmão, isso que Deus não deu, você não tem na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, demônios com corpos humanos. Deus não deu aos demônios o privilégio de ter corpo humano. Você tem do Gênesis ao Apocalipse que anjos se manifestaram para se comunicar com homens vindo do Senhor. E Hebreus 13 fala da hospitalidade aos anjos. Então, demônios não têm poder de tomar forma humana. E nós precisamos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É isso que vocês precisam guardar no coração. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto.
Eu só quero dizer, irmão, não se mova facilmente do vosso entendimento, nem se perturbe, quer por espírito, palavra, epístola, como que se de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Porque Paulo estava advertindo a igreja a não se mover, a não se mover. Esse é meu contato, irmã Raquel. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica estava tão obcecada na volta de Jesus que eles não estavam percebendo muita coisa. E aí Paulo vem e diz o seguinte: não se mova facilmente do vosso entendimento. E a palavra de Deus sobre essa questão, irmãos, essa questão não se mova, porque eu não tenho, vou repetir na Bíblia, não me coloque Gênesis 6 que os filhos de Deus eram anjos, irmãos. Por que os filhos de Deus não eram anjos? Porque a única geração que salvou a continuidade da humanidade foi a geração de Sete. Noé depende de Sete. Os filhos de Deus, em Gênesis 6, é a geração de Sete. É a geração de Sete. É tão simples porque está na Bíblia e agora os enoquianos eles estão nadando de braçada em fábulas. Fábulas. Enoque, que nós temos homens que tiveram relações com mulheres, anjos, demônios que tiveram relações com mulheres. É totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Então, em nome de Jesus, nós estamos dentro de uma agenda de engano. E a agenda é tão clara, meu irmão, que vem o filme, né? De Steven Spielberg. Preparar mentes e corações para o projeto Bluebeam. É assombroso. Eu vou repetir aqui. É assombroso o que está acontecendo diante dos nossos olhos. É assombroso o que está acontecendo diante dos nossos olhos e como as pessoas querem acreditar no que não está escrito. Isso me deixa assim no estágio, porque as pessoas preferem acreditar em tudo, menos no que está escrito na Bíblia. E eu prefiro ficar com a Bíblia.